gente tem aquela questão de fazer um Kahoot, então a gente vai fazer um Kahoot para poder relembrar a aula anterior, né? Que a gente teve. Deixa eu só ver aqui a janela do Kahoot. Deixa eu iniciar para vocês. Ele está carregando. Vocês conseguem ver aqui o PIN do jogo, que é a nossa aula anterior. Vocês conseguem ver? Professora Caroline, consegue me responder? Não, Sim, sim, sim. perfeito. Estou conseguindo sim visualizar. Acredito que os alunos também. Eles estão respondendo no chat que estão conseguindo. Tá, é a nossa aula de gestão de inovação, né, que a gente teve ali, tá, para a gente relembrar um pouquinho do nosso conteúdo. Vamos lá, a gente tem, deixa eu só verificar quantos alunos nós temos. Nós temos nove alunos, vamos ver quantas pessoas vão entrar. Só tem duas pessoas, eu quero mais participantes. Queremos todos os alunos ali participando. Ah, vocês podem estranhar por que que a professora Caroline tá com o login do professor Juliano, né? Quer falar, professora Caroline? Então, queridos, o meu cadastro foi feito hoje, eu ainda não tive acesso, né? Mas possivelmente no próximo já estará ali o meu nome. E o professor Juliano teve a gentileza de cadastrar aqui para que eu pudesse usar através do login e senha dele. Enfim, então por isso eu estou com o professor Juliano, mas na verdade sou eu. Então é por isso que ela tá com o nome do professor Juliano, mas é a professora Caroline, tá, pessoal? Só 5 participantes e dois de Araranguá de novo. O professor Marconde ia ficar chateado que só tem gente de Araranguá participando. O professor Marconde falava que só o pessoal de Araranguá que participava. Vamos, pessoal, vamos participar do Kahoot, por favor, para a gente poder fazer uma interação, ter um aprendizado, relembrar a aula. Eu sei que faz tempo, teve as férias aí no meio, mas não é nada muito difícil, prometo. Eu vou iniciar aqui então para a gente começar, tá? O número também, se alguém quiser acessar o jogo, a professora Caroline deixou ali no chat, tá? Se alguém quiser acessar, ainda dá para acessar, tá? Então, qual que é o tipo de inovação que envolve bens e serviços? É a inovação de processos, inovação de mercado, a de produto ou a organizacional? É aquela inovação de produto, né? Que é quando a gente consegue inovar dentro daquilo que a gente está desenvolvendo, que é quando se inova dentro de um produto ou de um serviço, né? Os outros estão voltados a uma a inovação dentro da organização, que é algo dentro da organização que a gente inova, a inovação de um processo, né, que é onde se inova realizando um novo processo dentro da organização, ou no mercado, né, quando se tenta inovar buscando um novo mercado para poder abarcar um novo mercado dentro do empreendedorismo. Vamos lá para a próxima pergunta, então. Ah, não, primeiro as pontuações, né? Então a Deia está na frente, atrás do Josimar, o Cleiton, o Cristiano e o Guilherme. Vamos lá, para o próximo. A inovação organizacional se refere à introdução de novos processos de fabricação, modificação em modelos de gestão e estrutura empresarial, ampliação do mercado-alvo ou criação de novos produtos.
Exatamente, né? Então, é, a inovação organizacional, ela está voltada especificamente na modificação da gestão e da estrutura empresarial. Os outros estão voltados para aqueles outros tipos de inovação que a gente falou, né? O primeiro ali, o vermelhinho, fala sobre inovação dentro de processo, o azul fala sobre inovação de mercado e o verde fala sobre inovação de produto, tá? Então vamos lá, teve uma subida ali de posição de algumas pessoas, mas a DEA continua na liderança. Inovação de mercado busca o quê? Tá? Criar novos processos produtivos, ampliar ou modificar uma abordagem de consumidores e mercado, introduzir melhorias em produtos existentes ou implementar novas tecnologias no ambiente interno. Exatamente, todo mundo acertou, né? Então, ampliar ou modificar uma abordagem de consumidores e mercados. Então, vamos para a próxima. Ó, o Cleiton tem uma sequência de três respostas certas. Então, qual alternativa exemplifica a inovação de processo? Lançamento de um produto inédito no mercado, reorganização de equipes internas, adoção de um método de produção mais eficiente, reorganização das equipes internas ou criação de estratégia de vendas diferenciada? Então, em relação à inovação de processo, então seria a adoção do meio de produção mais eficiente. Os outros estão voltados para adoção, o verde é mais voltado para a questão do mercado, a parte de reorganização da equipe interna é para o organizacional e o azul estaria mais voltado para a inovação do produto ou serviço. Eu vi que o Isaac está com a mão levantada, não sei se ele quer fazer alguma pergunta em relação ao Kahoot ou se poderia ficar para depois. Se for por relação. Não, não consigo, não consigo lhe ouvir. Digita no chat que daí a gente consegue ler a pergunta. Não consegue. Ah, então tem que escreve no papel. Como é que diz? É como os incas, maias e astecas faziam, escreve no papel e mostra na, na tela, que daí a gente consegue ler. Ó, o Josimar passou à frente agora. A inovação do produto é voltada apenas para bens tangíveis. É verdadeiro ou falso essa frase? Exatamente, né? Ela também pode ser voltada para bens intangíveis, né? Então, o Josimar continua assumindo a frente, continua na liderança, com uma sequência de 5 respostas corretas. A inovação de mercado envolve a exploração de novos segmentos de clientes, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, a inovação de mercado, ela visa exatamente isso, explorar novos segmentos de clientes. E vamos agora para a nossa penúltima pergunta. A inovação organizacional nunca está relacionada a mudanças tecnológicas. Verdadeiro ou falso? Falso, ela pode sim estar relacionada a mudanças tecnológicas, né? Tanto que ela pode ser qualquer tipo de mudança que
que se faça dentro da organização, tá? Sendo ela tecnológica ou não. O Guilherme assumiu a liderança. Então a gente vai agora para a nossa última pergunta, última chance, né, de conseguir o pódio do Kahoot. E a última pergunta também é de verdadeiro ou falso. A implementação de novos processos logísticos pode ser considerada uma inovação de processo. Exatamente, verdadeiro. Então, todo mundo acertou. Vamos ver quem que ficou no pódio. Em terceiro lugar, o Cleiton. Ê! Cristiano em segundo lugar. E em primeiro, o Guilherme. Parabéns. Ó, o segundo lugar empatado ali que eu não cheguei a ver. Tinha duas pessoas no segundo, no quarto lugar empatado. Ó, a Deia e o Josimar estão empatados no outro, no último lugar. No quarto lugar, desculpa. Deixa eu parar aqui o compartilhamento e agora eu vou colocar os slides da aula de hoje. Peraí, deixa eu ver. Eu acho que só deu Araranguá de novo. Pode ser, pode ser. A Déia é Araranguá, eu também, os três lá, eu acho que é tudo Araranguá. Pode ser que seja. Deixa eu ver se você. Ó, o Cleiton falou que é Joinville. Vocês conseguem ver os slides? Sim, é possível visualizar. Então tá. Eu sei que Dando feedback, hoje, estou visualizando. é, hoje o professor Marcos ele disse que tem muitos campos que estão, né, ainda estão de férias, então tem alguns de vocês que estão assistindo de casa, mas tem algumas interações. Eu gostaria que vocês fizessem as interações no chat, que talvez vocês não conseguissem abrir o microfone. Eu sei que talvez alguns estejam assistindo pelo celular. Então, se vocês puderem responder pelo chat, escrever, né? Talvez tenham algumas dificuldades, mas na medida do possível, se vocês puderem, né, fazer essa interação pelo chat, escrevendo, tá? Então, é isso, né? A professora Caroline vai estar me auxiliando aqui pelo chat, tá? Então, só antes da gente iniciar, eu quero relembrar vocês que a gente tem a nossa atividade complementar, a primeira delas, que é o estudo de caso dos tipos de empreendedor até o dia 2, né? Ainda tem mais alguns dias, uns 4, 5 dias para vocês fazerem a entrega. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida em relação à atividade. Se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever no chat, ou talvez abrir o microfone, levantar a mão. Não sei se ficou alguma dúvida sobre ela, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, a gente também está disponível para sanar elas durante a aula, se surgiu alguma dúvida, se vocês fizeram também e querem fazer algum comentário. Esse é o momento de vocês tirarem essas dúvidas, aproveitem, né, para poder ter essa interação com a gente, tá? E depois a gente vai passar aquele feedback para vocês pelo vídeo, né, que a gente faz na UC, na disciplina, para vocês terem a resposta, né, em relação ao que era esperado de vocês dessa atividade. Então, passando ao nosso conteúdo de hoje, que eu já adiantei para vocês lá no começo, que a gente comentou, a gente vai ter um pouco sobre gestão de processos, plano de negócio e gestão de projetos. Esses três temas, eles estão bem ligados, né? São três temas que eles se casam bem, então eles, apesar de ser uma aula que vai ficar um pouco com bastante conteúdo, né?
ela vai ser fácil de ser dada porque eles se entrelaçam bem, tá? Então, a gente vai iniciar aqui pelos processos organizacionais, né? Que é a parte de gestão de processos. Então, iniciando aqui pelos processos organizacionais, a gente vai começar a entender um pouquinho o que que são esses processos organizacionais, né? O que que eles significam dentro de uma organização, né? O que que ele é para essas organizações, então, e para que que eles servem, né, dentro dessa organização. Então, esses processos, né, os processos organizacionais, eles são essenciais, né, para a gente entender como é que ela funciona e como é que são definidos os conjuntos de atividades para a organização, né, desses conjuntos de atividades dentro da empresa. Então, existe um grupo de atividades que são chamadas de processos, e eles precisam ser executados, né, dentro da empresa, dentro do empreendedorismo, numa sequência lógica, né, para que esses bens ou serviços eles sejam cumpridos, né, eles consigam ser entregues dentro de um prazo, dentro de uma qualidade esperada, dentro de uma especificação, né, que o cliente deseja ou que está claramente definida dentro daquela empresa, para que se possa gerar um valor e se tenha um bem e um serviço dentro do que aquele grupo de clientes, né, deseja. Então, esse grupo de atividades que é chamado de processo, né, o processo organizacional, ele precisa ser ordenado em algumas etapas para que se garanta, né, que dentro daquele tempo e espaço se tenha, né, um processo que atinja, né, um começo, meio e fim, que atinja esse serviço e produto que o cliente está esperando. Então, esse conceito de gestão, né, que é efetivamente entender qual é o tempo que cada uma dessas atividades vai ser desenvolvida, qual é a ordem que essa atividade vai ser desenvolvida, né? Como é que é o processo, qual é o fluxo de trabalho, né? Entender quais são as falhas que existem. Por exemplo, o setor X, né, tá errando alguma coisa, ou o setor, né, de desenvolvimento de sistemas de software está errando, ou o outro setor está tendo um erro aqui, por isso está atrasando a entrega. Então, tudo isso precisa ser entendido dentro da gestão do processo. Isso contribui para que o usuário final, que é o cliente, consiga entender, consiga receber um produto melhor, não entender, né? Desculpa a palavra. Então, contribui também para que ele tenha uma experiência melhor, tendo um produto com uma entrega melhor, tá? E quais são os 7 objetivos, né, efetivamente, né, da implementação dessa gestão de processos, né, por processos? Porque efetivamente a gestão de processos é entender como é que a empresa funciona, entender quais são os processos que ela precisa para poder entregar os seus produtos e a partir disso ela vai fazer a gestão, entender quais são os erros, onde ela pode melhorar, o que que ela pode ter essas melhorias para ter uma qualidade melhor, onde ela pode diminuir algum custo, diminuir algum tempo, fazer algum processo para que aquele produto seja melhor do que o concorrente, né? E assim por diante. E agora a gente tem os 7 objetivos para a implementação da gestão do processo. Então, começando pelo primeiro, que é a medição, então é medir o desempenho de um processo, né? Que é o quê? Envolve observar se o cliente está satisfeito com o que está sendo entregue e também com os colaboradores, com o que os colaboradores estão desempenhando, tanto no sentido do ambiente de trabalho, porque tem um atendimento com o cliente, tem um atendimento final também, né, no sentido da venda, no sentido de como a empresa está contribuindo com aquele cliente, né, uma análise completa de como o processo, né, a empresa como um todo
funciona e como aquele processo pode ser melhorado. No sentido do desenvolvimento, ele já se refere mais a uma questão de um aperfeiçoamento contínuo. O que que seria isso, né? Entender como é que cada um daqueles colaboradores pode desempenhar um papel melhor dentro daquele processo. Então, como que cada um individualmente pode contribuir para que a empresa entregue um produto melhor final para cada cliente, né? Como que eu posso ajudar a empresa a desenvolver um produto melhor? Como que eu posso ser melhor para a empresa? E no outro sentido também, como que a empresa pode contribuir para que eu tenha um desempenho melhor? Como é que eu posso ter uma qualificação melhor dentro da empresa? Como que eu posso ser um colaborador melhor? Como que eu posso estar mais satisfeito dentro do meu trabalho para que eu possa desempenhar um trabalho melhor, que eu possa ter um processo mais facilitado, tá? A professora quer contribuir com alguma coisa? Está me ouvindo? Acredito que sim, né? Sim. Não, eu estava lembrando aqui, enquanto que você falava, né, que muitas vezes numa organização, por não se estabelecer, né, em processos e não se pensar em cada uma dessas etapas, enfim, muitas vezes acontecem perdas, né? Então, por mais que pareça sistemático, a gente pensar numa medição, num desenvolvimento, processo de eliminação, competências, enfim, o fato de discriminar e de analisar cada um deles pensando aí nessa implementação, né, nessa gestão, no processo que eu preciso, que pode se adaptar, enfim, em várias vertentes, isso faz com que haja melhor efetividade ao final. Enfim, então, por mais que se pareça um pouco, às vezes até cri-cri, isso, quando nós seguimos, os resultados são bem melhores, e os estudos mostram isso. Um pouquinho aí, mas daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre exemplos desse tópico. Não, e eu acho que a gente vai entender um pouquinho mais da gestão de processos quando a gente falar, talvez, lá na metodologias ágeis, aí eu acho que fica um pouquinho mais claro quando a gente fala, porque assim, a gestão de processos, quando a gente começa a falar, é muito abstrato, né? Então, eu acho que a gente trazendo um pouquinho mais para o real, que é quando a gente começa a aplicar um pouquinho que são as metodologias, como é que se aplica, como é que se faz, aí eu acho que fica um pouquinho mais real para eles entenderem. Tá? Então, agora fica um pouquinho, eu entendo que seja um pouquinho mais maçante para eles entenderem, mais conteúdo, e depois eles têm um pouquinho mais a prática. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, sempre perguntem ali no chat, a gente está disponível. Aí, em relação à eliminação, é bem simples, é eliminar o que não está sendo útil, né? Então, o que não está útil, eliminar a tarefa, eliminar a atividade que não está sendo útil dentro do processo. Competências, o que que é? É desenvolver competências e para o colaborador e para a empresa que possam garantir habilidades melhor, ter um processo melhor, eliminar resultados e eliminar desafios para se ter um resultado melhor dentro da empresa. Em relação ao... Tanto a fala da professora Fernanda nesse ponto, né? Como é uma área de estudo minha, em relação às competências, nós temos as competências institucionais, nós temos as de grupo e as pessoais também. E quando a gente fala de competência, a gente está falando tanto do conhecer, quanto as habilidades, quanto a prática. Enquanto a professora, né, comenta aí sobre a questão das competências na gestão de processos, é interessante a gente pensar nisso, desde o saber quanto passando, né, permeando o saber fazer quanto a própria ação, né? Por exemplo, nós temos aqui em Santa Catarina, né? Santa Catarina é um polo têxtil. Nós temos diversas empresas que trabalham aí na fabricação, enfim, e vendas, né, de roupas. Então, se a gente for articular cada uma dessas etapas e pensando até mesmo nas competências nesse processo, a gente pode pensar nisso, né? Como desde o conhecimento, digamos, de um tecido ou de como cortar, enfim, como desenvolver aquele produto, até o processo mesmo da prática.
enfim, relacionado a ele, permeando depois, né, o desempenho organizacional. Por quê? Porque quanto melhor as competências estão desenvolvidas, há uma vinculação direta à melhoria do desempenho, né, tanto pessoal, porque todos nós queremos, né, ter melhor desempenho, quanto no desempenho organizacional, nos resultados, benefícios, enfim. Professora Fernanda, por favor. Claro, professora, vamos lá. Em relação ao desempenho, né, que o que que seria focar na parte de parcerias e partes interessadas? O que que é? São partes externas à empresa, ou seja, alguma parceria, alguma empresa, algum outro, alguma pessoa que possa ser essencial para o processo de desenvolvimento do produto ou serviço da organização, né? Da empresa, do empreendimento, que vai ajudar a empresa a entregar aquele produto ou serviço com uma qualidade melhor. Em relação aos resultados, né? Se tem uma ideia, né, de, por exemplo, treinar os colaboradores por meio de resultados multifuncionais, se pode ter um alcance de resultados mais diversificados. Então, os funcionários é interessante que eles consigam desempenhar diversas funções, que foi o que a professora Caroline tinha falado anteriormente, né? Não que a pessoa desempenhe só um tipo de tarefa dentro da organização, mas que ela consiga desempenhar vários tipos de tarefa dentro da organização e não fique só em um tipo de tarefa maçante, né? Então, às vezes a pessoa fica cansativa e isso permeia vários outros tópicos que a gente falou anteriormente, como, por exemplo, o desenvolvimento, né, que envolve o bem-estar, para que aquela pessoa não fique numa tarefa única, né, que é aquela questão lá dos tempos modernos, que a gente vê do Charlie Chaplin lá, ele ficar fazendo uma tarefa única só e ele não tem aquela questão maçante, tem o bem-estar, né, tenha toda essa questão de desenvolvimento de competência, tem um desempenho melhor. E o último objetivo são os benefícios, né? Que é o quê? Efetivamente ter um esforço coletivo para poder maximizar a produtividade e chegar nos resultados. Então, entender e mapear quais são as tarefas, né, dentro da empresa que são importantes para se poder gerar aquele benefício maior dentro da organização, né? Então, esses pontos, esses 7 pontos aqui são fundamentais para que qualquer organização que queira melhorar o seu processo de gestão, né, dentro do processo de gestão organizacional desses processos. Então, para poder ter um desempenho superior, isso sim é necessário. Claro que isso dentro, às vezes, de uma empresa menor, é muito difícil de poder se enxergar, poder se fazer, mas a gente tem aqui em Santa Catarina um polo de tecnologia muito grande e isso se vê em muitas empresas de tecnologia. Então, vocês que estão se formando para trabalhar numa área que é a tecnologia, provavelmente vão ver essa parte de gestão de processos no dia a dia da empresa que vocês vão trabalhar, tá? Então, a otimização de processos é crucial, né, no desenvolvimento de software, na gestão de processos, até no fluxo de trabalho, que é o que a gente vai ver lá no final com as metodologias ágeis e com a gestão de projetos também, tá? E ainda sobre os processos organizacionais, né? é, a gente precisa entender que cada empresa, apesar do que a gente falou ali, que tem as questões sobre os objetivos da implementação, que tem os processos organizacionais, cada uma dessas, cada empresa, cada organização, cada empreendimento tem sim uma forma de desenho, né, e de processo organizacional dentro da sua realidade, que funciona especificamente para aquela empresa. E é por isso que não existe uma receita única, né? Não existe uma receitinha de bolo que aquele processo organizacional vai servir para todas as empresas de tecnologia. Então, é algo muito voltado para cada estrutura, para cada objetivo, para cada necessidade, para cada processo, para cada realidade. Então, assim,
por mais que seja o mesmo tipo de empresa, né, e que ela vai abrir uma filial aqui em Florianópolis, uma filial lá em São Paulo, uma filial lá em Brasília, cada uma vai ter uma especificidade que vai precisar ter um tipo de processo organizacional. Digamos assim, lá em Brasília, ela vai precisar trabalhar até um pouco mais tarde. Já é um processo diferente, então ela vai ter uma jornada de trabalho um pouco diferenciada do que aqui em Florianópolis. Então, tudo isso precisa de uma adaptação, sabe? Então, são coisas que, às vezes, no primeiro momento, parece que não vai mudar nada, mas ao longo prazo é algo que efetivamente na gestão de processos, na gestão, no fluxo organizacional, modifica, tá? Então, existe sim essa modificação, tá? Então, trazendo um exemplo prático para vocês, no contexto de desenvolvimento de software, né, de ter essa especificidade, a gente pode observar que se tem um processo, né, de desenvolvimento de software, né, começa pelo levantamento dos requisitos, se começa pelo design, né, do software, depois o desenvolvimento e depois pelo teste. Eu não tenho muito conhecimento de como esse processo funciona, mas eu sei que é basicamente isso, tá? Eu me formei aí eu tenho alguns amigos nessa área, então eu me informei com eles que é mais ou menos assim que começa. Então, começa o design, o desenvolvimento, o teste e depois tem o produto final, que é o produto final desenvolvido, que é o software. Então, para que isso possa ser desenvolvido, cada etapa ela precisa ser bem desenhada de uma forma eficiente. Mas, para que isso seja entregue, precisa de um processo organizacional bem desenhado. Então, para vocês entenderem, a empresa, para poder fazer cada uma dessas entregas, ela precisa que cada um dos seus colaboradores entenda qual é o prazo do design, qual é o prazo do desenvolvimento, qual é o prazo do teste, e que cada um desses prazos, né? Cada um dessas fases, por exemplo, a fase de teste, ela precisa de um tipo de serviço, um tipo de processo, né? Então vai mapear, ela precisa disso, disso, disso e daquilo. Então, o que que precisa ser feito? Então, isso tudo vai ser mapeado, tudo isso vai ser entendido, qual é o prazo que isso tem para ser entregue. E cada projeto, entre aspas, cada um do processo vai ter um tipo de tempo, tá? Então, tudo isso precisa ser mapeado, tem um prazo, tem que ser alinhado dentro do fluxo de trabalho que precisa ser entregue, o prazo, né? O fluxo de trabalho que eu digo é o prazo que o cliente precisa, qual foi o prazo que eu tenho para entregar esse produto, esse serviço, né? Para o cliente, eu tenho 6 meses, então eu vou ver qual é o prazo que eu tenho para cumprir cada uma das tarefas, tá? Então, tudo isso precisa ser alinhado. Qual é o custo que eu tenho? Quantas pessoas eu vou alocar? Quantas pessoas eu vou ter para desenvolver esse software, tá? Então, tudo isso eu preciso, eu, né? Eu digo vocês também, né? Preciso, eu digo, eu como empreendedor, né? Me colocando nesse lugar de fala como empreendedor, precisa entender qual é o objetivo que eu tenho com aquele processo organizacional, que eu preciso entender para poder entregar o produto final, chegar no produto final, tendo um fluxo de trabalho para chegar até esse produto final. Ficou claro para vocês o que quer dizer essa parte dos processos organizacionais? Então, não ficando nenhuma dúvida, vou passar para quais são as vantagens, né, da adoção desse modelo, o processo, tá? Então, ele tem várias vantagens, né, que eu trouxe aqui para vocês, também tá lá no nosso e-book, né, e na plataforma, no Moodle.
E eu não vou entrar, não vou ler um por um quais são as vantagens, mas eu vou tentar explicar para vocês efetivamente o que que são essas vantagens, né? O que que isso traz para a empresa de vantagens, para o empreendedor, para o empreendedorismo, né? O que que isso é, consegue trazer de vantagem em relação à não adoção dele, tá? Então, a adoção desse modelo, ele traz muitas vantagens, né? Então, ele proporciona um maior conhecimento da organização e de como ela funciona e proporciona que se tenha uma visão de como a empresa como um todo, como ela funciona, né? Como é que ela, qual é a tarefa que tem que ser feita em cada um dos momentos, qual é o fluxo de trabalho, né, de ponta a ponta. Então, eu consigo entender exatamente o que que precisa ser feito em cada momento para que eu chegue no produto final. E, além disso, esse tipo de modelo por processos, ele consegue trazer para empreendedor e para quem vê, né, quem enxerga esse modelo por processos, quais são os pontos fortes e os pontos fracos. Então, eu consigo identificar exatamente onde é que estão as falhas, onde é que eu posso melhorar, onde é que eu posso desenvolver uma competência de alguém para poder ter uma melhor, uma fragilidade melhor dentro da minha, uma fragilidade menor dentro da minha empresa, né? E poder ter uma melhoria dentro da organização. E eu tendo esse mapeamento, tendo essa gestão, né, do modelo por processos, contribui para uma melhoria tanto na comunicação, agilidade na resposta e também uma integração, né, dentro das diferentes áreas da empresa. Por quê? Porque eu consigo verificar se houver um erro, né, dentro da empresa, ou se houver algum problema, ou se houver um atraso, eu consigo identificar exatamente onde é que foi aquele atraso, por que que atrasou, o que que houve, então, porque eu consigo verificar que, por que que aquilo está sendo atrasado dentro da organização, né? O que que foi barrado, tudo isso eu consigo entender se eu conseguir mapear qual é o processo que existe dentro do empreendimento, tá? Outra vantagem importante é que se tem um foco na entrega para o cliente, tá? E não apenas na atividade individual, como pode parecer para algumas pessoas, né? Como eu falei assim, porque a gente vai mapear quais são as atividades e tal. Pode parecer que seja um foco muito a gente vai focar em atividades individuais e não qual é o fluxo final que se tem. Não é exatamente isso. Se tem uma vantagem, sim, do processo por inteiro. E esse modelo ele também visa eliminar desperdícios, redução de custos, melhorar a qualidade. A gente falou um pouquinho ali sobre das questões ali dos 7 objetivos, né? Então, se tem muito essa questão de eliminar o que sobra, né? Eliminar o que está muito fora de lugar, o que não está servindo dentro do processo. E isso torna que a organização seja mais eficiente, esteja mais alinhada dentro do que quer se entregar de produto e dentro do empreendimento. Também se facilita o gestor, né, o empreendedor ter esse empreendimento, né, organizado e poder monitorar ele. E também existem várias outras vantagens, né? Agilidade da resposta, utilização melhor dos conhecimentos dos, dos colaboradores, dos empregados, das pessoas que estão dentro da empresa, porque eu consigo verificar onde eles podem ser utilizados em cada um desses processos. Então, tudo isso traz para a empresa também uma qualidade de vida, de vida dentro do trabalho dos colaboradores também dentro da empresa e várias outras vantagens também que estão descritas aqui, tá bom?
Afinal, né, por que que a gente vai gerenciar o processo no ambiente organizacional? Por que que, né, trouxe aqui como é que faz, quais são as vantagens, mas por que que afinal a gente, como empreendedor ou futuro funcionário dentro de uma empresa, por que que a gente vai gerenciar um processo dentro do ambiente organizacional? Porque parece uma coisa tão difícil, eu vou ter que mapear tarefa por tarefa, eu vou ter que depois ficar gerenciando os processos. Por que eu vou fazer isso, né? Então, se eu quero efetivamente estar num mercado de trabalho tão competitivo como é hoje em dia, a gente tem tantas empresas, é tão fácil abrir uma empresa, então eu quero aumentar, por exemplo, a minha competitividade, e esse pode ser um grande aliado, né? Eu quero gerar um valor, gerar ou melhorar o valor do produto ou serviço. Esse é um grande meio, tá? Então, se manter competitivo no mercado, isso é essencial, tá? Então, focar nos processos, aumentar a competitividade, se tornar mais eficiente, tudo isso, né, é excelente. Alinhamento com a missão, visão e estratégia da empresa. Se eu acho que eu posso estar desalinhado com isso, ou se eu estou buscando modificar, né? Por exemplo, eu quero fazer uma modificação na missão, visão ou valores, ou quero introduzir novas estratégias para a empresa, quero estou tentando expandir, né, alguma coisa dentro da empresa, então dá para fazer isso através desse gerenciamento, reduzir custos e desperdícios. Se eu estou achando que eu estou desperdiçando muito material, estou tendo algum desperdício, preciso cortar funcionários às vezes, então isso pode ser uma forma, aumentar a previsibilidade e a confiabilidade nos resultados, né? Como eu falei, ela traz uma segurança para a gestão, né, dentro da organização e aumentar a satisfação dos clientes, tá? Então, eu acho que ela traz, sim, uma forma de tornar a organização mais capaz de atender às expectativas e entender de uma forma constante como tornar a organização mais eficiente e eficaz, tá? Então, ela traz uma segurança maior. É sim, num primeiro momento, eu acredito que mais difícil se torna um processo moroso, mas ao longo prazo torna a organização sim mais eficiente, mais competitiva, agrega mais valor dentro da organização, tá? E principalmente quem tiver interesse em abrir uma empresa, conseguir fazer isso desde o começo é essencial, porque daí chega no futuro, não vai precisar fazer isso, né, com o bonde andando. Eu acredito que seja bem mais eficiente. Professora, quer comentar mais alguma coisa sobre o gerenciamento de processos? Porque agora a gente vai falar sobre um pouquinho sobre marketing. Legal, professora. É muito importante, né, o gerenciamento de processos e alguns pontos, na verdade, eu gostaria de grifar que a professora Fernanda vem comentando, que a respeito do alinhamento com o objetivo organizacional, né, que aí parte para uma gestão mais estratégica. Então, quando a gente pensa numa gestão mais estratégica, uma gestão que tem o alinhamento, né, entre missão, visão e valores. Além disso, né, esse alinhamento também ele precisa estar sistêmico em relação aos processos, em relação ao ambiente organizacional. Então, por exemplo, se é uma empresa de tecnologia e ela objetiva inovar, por exemplo, na área, num determinado software, a questão dos processos dela também tem que ter esse alinhamento, pensando nessa competitividade, com quem eu vou competir, quais são, né, no mercado os meus concorrentes, como eu vou gerar, né, um melhor produto e valor ao meu consumidor por meio desse serviço, desse produto, desse software que eu vou estar oferecendo, qual é a relação, né, disso com a minha missão, visão, valores, como eu estava comentando no início, né, aqui em relação também à diminuição dos custos e desperdícios, enfim,
A previsibilidade no sentido de prever, né, de ver quais são os possíveis percalços e antecipá-los, né, pensando de ter o alcance mais efetivo dos resultados. Porque entre a gente planejar e executar, né, nós temos aí ações, né, entre o real e a expectativa, né, nós temos possíveis percalços que eles precisam também ser previstos, digamos assim. E isso repercute no quê? No aumento da satisfação do cliente. Então, é importante, na área de tecnologia, a gente pensar nesses pontos, porque isso vai trazer não só melhor desempenho para a organização, mas a fidelização, a melhor satisfação do cliente, né, com esse cuidado aí nos processos. Enfim, de forma resumida, isso pode ser aplicado em diversos âmbitos tecnológicos, de inovação, enfim, mas aqui está sendo dado, né, digamos, pontos em relação aos processos, a gestão por processos, que podem ser aplicados, implementados em diversas vertentes, né, da área de tecnologia, enfim. É isso, pessoal. Vamos continuando aí. Se vocês tiverem dúvida, perguntem para mim aqui no chat. Daqui a pouco eu vou precisar que vocês colaborem no chat com exemplos, hein, pessoal? Então, vamos aqui à questão do marketing, né? Só para a gente entender o que é marketing, né? Ele envolve o planejamento, a execução, o estabelecimento de preços, promoção, distribuição de ideias, bens e serviços. Então, é uma parte na gestão de processos também, ali para a gente entender. Então, o objetivo principal dele, né, do marketing, o que que é? É criar trocas que atendam tanto às necessidades da empresa e do consumidor. Então, é fazer o quê? Fazer com que a empresa, que o que a empresa tem chegue até o cliente que necessita efetivamente daquilo. Ou seja, é um processo estratégico, né, que visa conectar a organização, a empresa, o empreendimento, com o público-alvo que deseja efetivamente aquilo. Então, quando se fala de troca, se fala mais ou menos o processo de venda, efetivamente, né? Como é que eu vou gerar a necessidade, né, naquela pessoa que efetivamente precisa daquilo. Então, também tem um outro processo por trás, que é a fidelidade, ter os recursos que eu necessito para poder desenvolver aquilo, né? Então, dentro do ainda do marketing, né, mais voltado para a área da tecnologia, a área da informática, a área do desenvolvimento de sistemas, se fala um pouquinho sobre o marketing digital e um pouquinho também sobre as redes sociais, mídias digitais, tá? Tudo isso a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Agora. Então, é nessa hora que eu vou precisar dos exemplos, tá? Então, um ponto importante dentro do marketing que a gente fala bastante são os 4 Ps. A gente fala, tem algumas pessoas que falam 5 Ps, tem os 6 já também, seis Ps já. E então, mas assim, para a gente poder entender, eu gosto dos 4, né? E é o que está lá no nosso livro. Então, são o produto, o preço, a praça e a promoção. Então, a gente vai falar individualmente de cada um deles e eu vou querer que vocês tragam, né, um exemplozinho de cada um deles, tá? Só para vocês entenderem o que que é dentro do, da área do desenvolvimento do sistema. O que que vocês acham que o produto pode ser voltado para dentro do desenvolvimento de sistemas? O produto ele pode ser entendido como um bem ou serviço para o consumidor para atender às necessidades do peraí que tá faltando a palavra, professora. Do desejo dos clientes.
ele envolve não apenas características físicas, mas também os benefícios que esse produto ou serviço oferece, também a funcionalidade, os serviços ou os bens. Então, ele tem a ver com a marca, com o ciclo de vida, os produtos, a estratégia de marketing também deve se considerar a garantia que o produto atrai e tem uma posição dentro do mercado, tá? Então, aqui, né, dentro do produto, o que que vocês acham que pode ser considerado com o que eu falei, com as características dentro da área da informática? O que que dessas informações que eu falei que o desenvolvimento de software na área de informática, vocês acham que pode ser considerado? Que é algo que é oferecido para a área da tecnologia. Vamos ver se vai ter alguma informação. Vamos ver se vocês estão ligados no que eu estou falando. Como é que a área do desenvolvimento dos sistemas tem um marketing na área do produto que, por exemplo, pode atender às necessidades? Quais são as partes, por exemplo, do ciclo de vida do produto, competitividade, o que que pode. Exatamente, um aplicativo do celular, tá? Que deve ser, né? Isso, que o ciclo de vida deve ser considerado para garantir que o produto seja atraente dentro da posição do mercado. Um aplicativo do celular. O que dentro desse aplicativo do celular pode ser considerado para ele ser. O que eu tenho que considerar dentro de um aplicativo para que ele seja considerado competitivo dentro do mercado? O que vocês acham? Exatamente. Isso, exatamente. Eu posso ver a utilidade dele, isso, funcionalidade, fácil de compreender, exatamente. Essas são funcionalidades que eu posso verificar. Criar um app, ver qual é o público-alvo dele. Exatamente. Esse é um produto que eu posso ver, entendeu? Essas são coisas boas. O que que eu vou entender? Ver qual é o produto, entender qual é o serviço oferecido, atender às necessidades que o, o cliente precisa, qual é a necessidade que eu tenho, qual é o desejo que o meu cliente precisa, qual é a qualidade, qual é a funcionalidade, o que que o meu cliente precisa, tá? Em relação ao preço, o preço, tá? Para a gente entender, o cliente, né? A gente vai ter, primeiramente, a gente vai identificar, né? Agora eu vou formular em cima do que vocês já me trouxeram. A gente mapeou, a gente viu que o cliente precisa, por exemplo, de um app que seja funcional, tenha utilidade, tenha alguma compreensão, seja intuitivo, tá? E aí a gente vai entender quanto que esse cliente está disposto a pagar pelo preço, né? Que é o número 2 ali. Qual é a quantidade de dinheiro, qual é o recurso que esse cliente está disposto a pagar. Então, eu vou ver quais são o preço que esse cliente está disposto a pagar, quais são os benefícios que eu posso oferecer para ele, o que que esse valor vai afetar diretamente no lucro e no benefício da empresa, porque eu também preciso do lucro dentro, né, daquele aplicativo, né? Então, o aplicativo geralmente se faz ou se faz um aplicativo de graça e se oferece anúncios dentro dele, né? Ou se faz um aplicativo pago que a pessoa paga uma mensalidade, se tem algumas funcionalidades que se paga. Então, se vê quais são as formas que se pode fazer esse tipo de preço. A praça, né? Isso aqui, dentro do aplicativo, a gente tem um pouquinho de modificação. A gente tem a parte de produto e a parte de serviços, tá? Aqui a gente vai considerar o aplicativo como se fosse um serviço, então a gente vai ter a venda através de alguns tipos de canais, que seria, por exemplo, as App Stores, né, que seriam as lojas de aplicativos. Eu também, às vezes, posso fazer a distribuição por algum outro tipo de canal de venda.
Mas a gente ainda entra quando se tem algum tipo de produto que é um outro tipo de empreendimento que se pensa como pontos de venda, tá? Eu vou trazer para vocês, que é alguma coisa mais teórica, que não está muito enquadrado no tipo de empreendimento que caso vocês vão entrar, mas eu vou trazer esse tipo de informação para vocês, que são aqueles canais de vendas, por exemplo, um varejista, um atacadista, uma logística de transporte, armazenamento, organização de estoque. Tudo isso precisa ser entendido quando se tem um produto efetivamente. Um produto, eu digo, um produto físico, tá? Mas sim a parte logística, parte de organização, parte de site, se vai ter alguma coisa voltada para desenvolvimento de software, precisa sim ser organizado pela empresa, tá? Quando se tem esse tipo de desenvolvimento de software, precisa sim ser pensado pela empresa, tá? Então é algo que precisa sim ser pensado na área do desenvolvimento de software para vocês. E por último, a gente tem a promoção. O que que seria a promoção, tá? E não é efetivamente o desconto que a gente vai comprar, por exemplo, uma roupa ali no shopping, tá? Quando a gente fala em promoção. Promoção, quando se fala no marketing, não efetivamente um desconto que vai se ter para comprar algo, e sim a forma como se vai se utilizar para chegar no consumidor. Qual é o tipo de publicidade que eu vou utilizar para que aquele cliente consiga saber que eu tenho aquele produto para vender para ele, né? Como é que eu ele vai entender que eu tenho a venda, como é que eu vou estimular que ele compre, como é que eu vou fazer que a visibilidade do meu produto cresça em relação à concorrência. Tudo isso é importante para poder atrair e manter o consumidor, né? E fazer com que o meu produto ou serviço se destaque dentro do mercado. E ainda dentro da, da área de desenvolvimento de sistemas e desenvolvimento de software, informática para a internet, é importante uma área assim, que acho o suprassumo para vocês, é a área de redes sociais e a área de marketing digital, que a gente vai falar num slide separado só para ele, que é a parte da promoção que é de redes sociais, tá? Hoje em dia a gente precisa entender que as redes sociais elas têm um papel tanto positivo quanto negativo, e ela é fundamental para a estratégia, né, de comunicação entre o produto e o consumidor, né, entre a empresa e o consumidor. Então ela influencia diretamente no desejo de compra. E isso é um canal de distribuição, assim, para quem sabe usar, poderoso. Então, é uma forma que as marcas, né, marcas, empresas, conseguem interagir com o seu público-alvo em tempo real e de uma forma muito eficiente e eficaz. E também tem as plataformas digitais que elas ajudam a promover os produtos e os serviços. Então, isso é um aliado, né, que influencia, assim, de uma forma muito boa. E também tem o marketing digitais para produtos e serviços, né, que podem ser utilizadas por meio das redes sociais, né, que ajudam a engajar o público, de uma maneira estratégica e não só como uma forma, né, de promover o produto, mas também reforçar todos esses outros 4 elementos que eu trouxe aqui anteriormente para vocês nessa era que a gente está tão ligado na internet. A professora queria falar alguma coisa, é isso? Eu só ia complementar, professora Fernanda, né? A maioria dos alunos, enfim, o curso, né, da área de tecnologia, falando um pouquinho de um exemplo, relacionando aí a questão de processos e o marketing, né? Grande parte das empresas aí no Brasil que antes vendiam, por exemplo, de modo físico, passaram também a possuir plataformas online e não só vender, né, desse modo, mas também revender produtos de outros fornecedores. E aí nós temos vários exemplos, posso citar para vocês, por exemplo, Magazine Luiza, né, Magalu e outros, né? A gente pode citar vários,
E mais recentemente nós temos aí no mercado, que entrou de forma expressiva, que não tinha um canal físico, mas já começou online, a Amazon, né? E como que esse avanço tem se dado de diversas formas, né? Em meio logístico, com diversas possibilidades de entrega e até mesmo antecipando vendas, né? Para facilitar essa logística e essa entrega muito rápida. Isso começou com os processos. Então, por mais que a gente pense aí nos 4Ps do marketing, que a professora Fernanda estava comentando por último, se começou pensando nessa gestão de processos, né? E aí trazendo, né, o exemplo dessas empresas, buscando, claro, o aumento da competitividade, vocês lembram? Eles começaram a implementar, por exemplo, marketplace próprio, começaram a aprimorar os canais, trouxeram, né, novas tecnologias para isso, como Big Data, inteligência artificial, né? Como que nós podemos antecipar? Esses dias eu estava olhando, essa semana mesmo, um vídeo dessas empresas que estão procurando a inteligência artificial e atualizando como que, por exemplo, eles utilizam os softwares e até mesmo os sites para buscar descobrir se a pessoa ela vai fechar uma venda, se ela está pensando melhor no assunto, e muitas vezes eles já separam, imagina, ali na logística deles de mercadoria e já saem, antecipam, né, a entrega antes que ela aconteça, levando esse produto para polos, para depois desses polos, quando a venda é fechada, realmente ir para o endereço final. Olha só como isso se dá. E isso se inicia com, né, essa gestão dos processos. Então, por mais que pareça algo desacoplado, né, os 4Ps do marketing, enfim, isso tem tudo a ver também com a gestão de processos, a melhoria, né, dos canais, por exemplo, que vem também desse alinhamento, se é uma empresa que foca mais na inovação ou talvez não, a questão, né, de usar analytics, enfim, e tantas outras abordagens que podem facilitar. Então, só estou dando alguns exemplos práticos e conhecidos de vocês, com certeza, talvez alguns comprem mais online, outros menos, mas pensando aí como esses processos se dão e como também os 4Ps têm sido atualizados e do modo online, né? Como que acontece hoje a praça, como há, né, esse aumento e diminuição de preço através dessa procura online, dessa alta ou baixa, né, de procura, por exemplo, quando acontece aí o Black Friday em novembro, como que isso se dá para eles conseguirem continuar tendo o lucro, né? Essa precificação, essa diminuição nos valores. Enfim, pessoal, então, apesar de ser temáticas diferentes, elas, quando trabalhadas conjuntamente, pensando nessa melhoria dos processos e pensando também nessa articulação dos 4Ps, isso pode ser potencializado quando nós utilizamos os meios tecnológicos, quando nós usamos os softwares, quando nós usamos essa inteligência que vocês, né, têm avançado aí em conhecimento e de modo também futuramente prático nas organizações, vocês contribuirão. É isso, professora Fernanda. Então, vamos prosseguir para mais uma forma que também contribui para a gente entender que está bem ligada ali com os 4Ps, que é a parte de segmentação, tá? O que que a segmentação é? A segmentação de mercado, existem vários tipos de segmentação, várias formas de fazer. Aqui no livro também a gente traz duas formas. A primeira delas é esse tipo de segmentação, que é o tipo de segmentação geográfica. O que que a segmentação geográfica leva, né? A localização do público-alvo, né? Trazendo mais para a área da desenvolvimento ou da informática para a internet, a gente pode pensar, por exemplo, num software que ele seja desenvolvido de acordo com diferentes regiões. Por exemplo, considerar
um aplicativo com vários idiomas, né? Por exemplo, lá no Brasil se desenvolve um aplicativo com idioma tal, nos Estados Unidos com outro idioma, ou, por exemplo, com necessidades locais, né? Eu tenho um aplicativo que seja de trânsito, então eu preciso que tenha necessidades com cada locais diferentes, ou um aplicativo que seja o iFood, por exemplo, ele tem aplicativo que tem o restaurante de cada um dos locais, então ele precisa de uma necessidade que seja, né, de uma necessidade específica de cada um dos locais, tá? Então, essa é uma segmentação geográfica, tá? Quando se tem a segmentação econômica, se tem o tipo de produto ou serviço determinado de acordo com a condição financeira dos consumidores, ou seja, com a condição que o consumidor pode pagar. Então, o consumidor pode pagar R$ 1.000, é um tipo de produto. O consumidor pode pagar R$ 2.000, é um tipo de produto, tá? Então, esse é o tipo de segmentação econômica diferentes, tá? Então, por exemplo, se tem uma plataforma de cursos online para programação, e aí se pode oferecer diferentes pacotes de pagamento voltadas para cada um tipo de pacote. Então, um pacote mais completo, um pacote menos completo, e assim por diante, tá? E aí, de acordo com cada um tipo de pacote, o profissional vai sair no mercado mais bem posicionado, com um curso mais completo ou não, tá? E aí tem esse público-alvo determinado de acordo com isso. A segmentação social, tá? E aí se tem mais relacionado com o tipo de comportamento do consumidor e o estilo de vida, tá? No sentido de uma empresa de tecnologia ou consultoria de TI, se pode ter relacionado com pequenas empresas, por exemplo, que buscam pensar num segmento, por exemplo, em vários perfis, como, por exemplo, jovens que buscam abordagens como, por exemplo, pessoas com segmentos de perfis sociais diferentes, como jovens que buscam uma formação técnica e querem uma requalificação profissionais, e aí se busca um software para poder entender essas demandas de cada um dessas abordagens, tá? E na segmentação pessoal, se considera, né, as características individuais de cada um desses dessas pessoas. Aí, nesse tipo de segmentação é um pouquinho diferente, porque se tem um tipo de produto ou serviço desenvolvido para cada um cada pessoa com característica. Aí se pode ter, por exemplo, às vezes do sexo feminino se tem uma, um tipo de produto, para o sexo masculino outro, às vezes uma faixa etária se desenvolve um software de um tipo, para uma outra faixa etária se desenvolve outro, ou então fazer um tipo de software que seja voltada para uma faixa etária, ou um tipo de software que seja voltada para uma outra faixa etária, ou então eu posso fazer um tipo de software que seja voltada para uma escolaridade certa. Por exemplo, eu vou fazer um software educativo que seja voltado para educação infantil, tá? Então, tudo isso pode ser segmentado de acordo com esse tipo de segmentação, tá? O outro tipo de abordagem que a gente traz aqui é o tipo de abordagem, a segmentação de marketing em massa, que é sem definir um segmento, então eu vou fazer um tipo de segmentação que eu não vou definir ninguém, eu só vou vender e vou tentar vender para todo mundo. O marketing de variedade, que é o objetivo que se tem diferenciar um produto e se destacar em relação aos demais do mercado, né? Ao invés de se ter um produto único, eu vou ter vários produtos com características distintas, e aí eu vou tentar atingir uma gama muito diferente de consumidores. Eu vou ter vários produtos, né? Muitos produtos dentro da minha empresa, e aí eu vou tentar atingir muita gente,
tá? Então, para isso, eu vou precisar ter um volume muito grande de pessoas e o marketing de segmentos, né? Que é o que a gente aprendeu ali anteriormente, tá? Que é segmentar, pegar uma fatia do mercado e aí eu vou pegar cada uma dessas fatias e vou tentar atender. Eu posso tentar atender mais de um segmento ou um segmento individualmente, tá? Professora, quer falar alguma coisa sobre a segmentação? Então, tem um exemplo bem bacana, né, de uma pesquisa que nós fizemos e nós trabalhamos nela marca de lugar. Marca de lugar é uma abordagem do marketing que trabalha com a questão de segmentação geográfica, enfim, e outros tipos de segmentação de acordo com as potencialidades do lugar. Então, primeiramente, é feito um mapeamento, digamos assim, do lugar, não só um mapeamento geográfico, por exemplo, a respeito, né, das questões ambientais e tal, mas também a questão de caracterização da população e tudo mais, para se definir também as potencialidades locais, por exemplo, de produtos ou tecnológicas ou serviços oferecidos. Então, esse marketing de lugar, ele é feito, né, a partir não só dessa caracterização da população, mas também da caracterização das empresas que ali estão alocadas e que ali produzem, enfim, para constituir, né, essa marca que pode agregar. Por exemplo, no Brasil, se a gente for pensar, tem várias cidades que são conhecidas por capitais ou, enfim, cidades de algum produto. Eu mesma sou da cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e ela é conhecida como a Terra do Doce, né? É uma marca de lugar, é a Terra do Doce. Tem outros polos que são, olha, a cidade do calçado. E aqui em Santa Catarina mesmo, nós temos diversas, né? Cidades, inclusive Florianópolis é uma cidade que é conhecida pela tecnologia, pelos polos tecnológicos, enfim. Então, a cidade, ela também pode se utilizar de uma marca de lugar, né, para atração de novas empresas, para expansão, talvez, até mesmo de talvez cooperação entre organizações, né, utilizando-se da marca de lugar. Enfim, eu estou exemplificando com isso, mas para a construção dessa marca de lugar, ela perpassa esses pontos do marketing, né? Como a questão do ponto, a localização, como a questão do preço, né, desse mercado, as questões, né, da caracterização, da segmentação, enfim, e outras, né? Então, é algo interessante e que a gente pode também fazer comparativos aí, pensando nos nossos Brasis, né, na imensidão do Brasil e quantas potencialidades nós temos diferentes e como isso também pode ser usado, não só pensando em uma organização, mas num conjunto de organização que muitas vezes elas, pelo fato de se apoiar e até mesmo aprenderem uma com as outras, elas tendem a crescer numa determinada localidade, né? Porque às vezes, por exemplo, pensando na área de softwares, uma empresa ela produz um determinado tipo que é complementar ao outro, e o fato delas estarem perto em sua logística favorece, né? E potencializa essa entrega, esse produto, esse desenvolvimento, enfim. Um pequeno exemplo aí para vocês. Então, vamos lá para o nosso slide, que agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre plano de negócio, que a gente vai falar de uma forma um pouquinho mais rápida, porque o nosso objetivo é falar sobre o Canva, que é a atividade de vocês do Mão na Massa, né? Que eu quero saber até se vocês já deram uma olhada, se já começaram a ver, se já entenderam alguma coisa, se já leram um pouco sobre, tá? Então, só para a gente entender o que que é plano de negócio, ele é uma ferramenta que ajuda, né, a entender informações detalhadas sobre mercado, concorrentes, produtos, serviços, né, as forças, as fraquezas do negócio, e com essa informação, o empreendedor vai conseguir tomar decisões mais acertadas dentro do seu negócio antes de iniciar ele. Então, um bom plano de negócio ele consegue antecipar as possíveis falhas e restringir os possíveis erros
que ele pode cometer, né? Por quê? Porque, como o nome diz, é um plano, né, que já traz as informações de onde ele pode errar. Então, ele consegue antever os riscos e os problemas que ele vai ter durante esse percurso, tá? Então, agora, para a gente entender quais são as partes essenciais, elas estão explicadas ali também no livro didático, quais são as partes essenciais do plano de negócio, mas a gente vai entender um pouquinho sobre elas, tá? A primeira delas é o produto, os produtos e serviços, né? Onde se descreve detalhadamente quais são os produtos e serviços que aquela empresa vai poder, né, desenvolver, quais são os produtos que ela vai ter, tá? Produtos e serviços. Depois se tem a análise da indústria, né? Que é desenvolver qual é o setor que a empresa vai atuar, qual é as tendências de mercado, quais são os principais desafios, tá? E isso está incluso também dentro, o nome é análise da indústria, mas abrange ali o que a empresa vai atuar, tá? A parte do plano de marketing, como a gente falou ali, aquela questão dos 4Ps, né? Qual é o preço, praça, qual é o processo de distribuição, quais são os custos, quais são as fontes de receita, tá? Isso também vai junto com o plano financeiro que está mais aqui embaixo, tá? Em relação ao plano operacional, ele descreve, né, como a empresa efetivamente vai funcionar no seu dia a dia, trazendo efetivamente qual é a estrutura da empresa, né, qual é a organização interna, desde a equipe, né, qual que vai ser a equipe, quem que eu vou precisar trabalhar, quem que vai precisar trabalhar dentro da empresa, qual que é a gestão que vai ter, quem que vai estar dentro da empresa, e isso também vai influenciar ali dentro do plano financeiro. Porque vai vir quais são os custos, né? Vai vir incluso ali quais são os custos com o pessoal, quem que vai estar dentro da empresa, quais são os salários, tudo isso vai precisar. Então, isso vem muito organizado, como se fosse o planejamento efetivamente de como a empresa vai ficar funcionando, tá? Então, exige sim uma pesquisa um pouco grande quando se vai abrir uma empresa, ter um plano de negócio. E se por acaso vocês tiverem o interesse, né, de abrir uma empresa e forem tirar um empréstimo, qualquer banco que for conceder esse empréstimo para vocês, eles vão pedir um plano de negócio para poder conceder esse empréstimo para vocês. Por quê? Porque eles precisam de uma garantia. Então, eles querem entender como é que essa empresa vai funcionar, quais são as garantias que eles têm, como é que isso vai funcionar dentro da organização que vocês pretendem abrir, tá? Agora a gente vai passar para o Canvas, que é muito mais utilizado dentro da parte tecnológica. Por quê? Porque ele é muito mais dinâmico do que o plano de negócio. O plano de negócio ele é um pouquinho mais engessado. Por quê? Porque geralmente ele vem de uma forma textual. E o Canva, ele vem de uma forma mais modificável, né? Então, as pessoas conseguem contribuir, conseguem modificar, conseguem interagir umas com as outras com as informações. Então, aqui a gente tem, começando pela proposta de valor, que é onde se descrevem os produtos e os serviços, né? Então, ali é como se fosse aquela parte lá de produtos e serviços lá do plano de negócio. Então, se traz aquela informação do plano de negócio, né, que é o produto e serviço. O que que a empresa vai desenvolver? Trazer a proposta de valor. O que que eu tenho dentro da minha empresa? A parte ali do segmento de clientes, onde tem aquele coraçãozinho ali, sabe? Então, envolve a análise das principais características do mercado. Quais são eu vou analisar qual é a concorrência, quais são as principais partes dos concorrentes, tá? Eu vou entender efetivamente como é que eu vou me relacionar com os clientes, tá? Nos canais, no relacionamento com os clientes ainda, desculpa, eu vou entender como é que o meu cliente ele vai estar dentro desse nicho de mercado, tá? Eu vou entender análise
de quais são os produtos e serviços, quais são os fatores e vantagens. Dos canais, como é que são os canais de distribuição, está relacionado com aquela questão dos 4Ps que a gente falou, que são os tipos de loja onde eu vou vender, quais são os tipos de distribuição, tá? Em relação ao segmento, o segmento de clientes aqui, se vocês lembram da segmentação que a gente falou anteriormente, então aqui é importante a gente entender quais são os tipos de clientes que eu vou escolher, né? Então, eu vou escolher que eu vou vender para todo mundo, que é aquele mercado de massa. Eu não vou escolher ninguém, eu vou simplesmente vender o produto e vou esperar que alguém compre. Ah, não, eu vou escolher uma faixa etária, eu vou fazer um software que seja para o mercado infantil. Então, esse é o meu segmento efetivamente, tá? Então, esse é o meu segmento de clientes, tá? Então, esse é o que eu escolhi, tá? Em relação, agora vamos passar para essa parte azul, que é o como, tá? As parcerias principais. Parcerias principais ou parcerias chaves em alguns momentos. Então, ali vocês vão listar quem são os principais fornecedores, os demais parceiros, né? Então, por exemplo, eu tenho uma empresa, né, que vai desenvolver um software. Eu vou precisar armazenar isso num servidor. Então, eu vou comprar um servidor. Não, eu não tenho dinheiro para comprar um servidor. Então, eu vou precisar alugar um servidor em algum lugar. Então, essa é uma parceria essencial dentro da minha empresa, tá? Então, isso vocês vão colocar como uma parceria principal ali dentro desse item. Por quê? Porque isso é essencial. Sem isso, eu não consigo desenvolver o meu produto, tá? Nas atividades principais, o que que é as atividades principais, tá? É aquilo que sem se eu não fizer, né? Se eu, empresa, eu, empreendedor, eu, empresário, não fizer, o produto não vai ser desenvolvido. Eu, como empresa, sou obrigada a ser desenvolvido. Por exemplo, como desenvolvedor, né? Eu vou desenvolver um software. Se eu não desenvolver esse software, não tem por que eu ter uma empresa. Então, é algo que é essencial, né? Não tem por que eu contratar uma outra pessoa para desenvolver esse software. Então, a empresa vai ter que fazer essa atividade essencial, que é essa proposta de valor que eu tenho para oferecer para os meus clientes. Os recursos principais é o que eu preciso de recursos para poder desenvolver esse produto, tá? Então, ali vai ser o quê? Eu preciso de, digamos, uma infraestrutura necessária, qual é a matéria-prima, qual é a mercadoria para poder comercializar esse produto. Então, o que que eu vou precisar? Preciso de computador, preciso de um imóvel X, né, um imóvel tal para poder desenvolver, preciso de máquinas, móveis, automóveis, funcionários, o que que é necessário para eu poder desenvolver esse produto, esse serviço dentro desse empreendimento. A estrutura de custos, que é essa parte laranja, meio amarela, não sei se para você está bem dessa cor, mas essa faixa de baixo, tá? Então, primeiro, ali onde tem a torneirinha, que é a estrutura de custos, tá? Identificar quais são os custos fixos e variáveis que eu vou ter dentro da minha empresa e as fontes de receita, né? Que é depois quanto que eu vou ganhar, tá? Então, como é que eu vou ter essas receitas dentro da minha empresa, que são os valores que eu vou ganhar com essa venda desse produto? Isso precisa ser identificado e a parte da estrutura de custos, o quanto que eu vou gastar e quanto que eu vou ganhar a partir do que foi identificado nos itens anteriores, tá? E agora a gente vai passar sobre a parte de projetos, tá? A estrutura de projetos. Então, a parte de projetos, a gente consegue entender que, passando lá para a parte de processos, o que a gente já falou um pouquinho, ele está um pouco relacionado com isso. Então, a parte de gestão de projetos
ele é descrito como um esforço temporário, né? Um esforço por um tempo para que se possa atingir um resultado, né? Um produto ou um serviço. Então, ele tem um começo, um meio e um fim, tá? Então, essa gestão de projetos, ela visa o quê? Ela visa, né, entender e atender que esse projeto seja atendido com seu escopo, a qualidade e dentro de um prazo estipulado, tá? A professora quer contribuir alguma coisa em relação a essa primeira parte do projeto ou do Canvas, que eu até esqueci de lhe perguntar. Não, tranquilo. Eu ia comentar que teve colega eu digo, né, alunos que comentaram que ainda não olharam a atividade mão na massa. Vocês fiquem à vontade, pessoal, não só para olhar, mas para nos fazerem perguntas, enfim. Hoje ainda, né, a professora Fernanda vai estar explanando mais sobre a atividade, explicando, e vocês, inclusive, podem acompanhar e colocar perguntas aqui no chat, tá bom? Para a gente buscar responder e orientá-los a respeito do desenvolvimento da atividade, tá bom? Sanar as dúvidas para que vocês possam desenvolver o melhor possível. Então, vamos lá. Eu ia começar a falar sem ligar o microfone, acontece às vezes. É, e o que que a gestão de projetos, peraí que eu não passei o áudio. O que que a gestão de projetos, né, como eu falei ali anteriormente, visa, né? Ela visa essa entrega, né, de algo que é o que está definido dentro do projeto, né? Que é o que que é a entrega? O projeto, né, ele visa algo, ele tem um objetivo final, que é esse escopo, né, que a gente chama, que é delimitado por ele. E aí ele tem um tempo a ser feito, né, a ser para ser executado. E aí, dentro desse tempo, ele também tem um custo e um tempo determinado. Então, isso tudo precisa ser gerenciado e também precisa ser feito por algumas formas. Isso muitas vezes é feito juntamente com a gestão de processos, por isso que a gente fala bastante, né? Tem a gestão de projetos e a gestão de processos. São dois temas, né, que muitas vezes estão aliados e andam juntos, tá? E agora também, aliados à gestão de projetos, como a gente sempre tem essa questão da gestão de tempo, gestão de custos, né? Entender quais são os custos, quais são os recursos, a gente também fala muito sobre a gestão de riscos, né? O que que são os riscos, né? Se tem várias questões que afetam, né, e que impactam é, o projeto, né? Um deles são os custos, né? Como a gente já falou, o tempo, né? A questão disso poder não ser cumprido. Então, se tem essa interdependência de fatores, por exemplo, eu posso impactar no prazo, posso ter algum fator, posso não ter pessoas suficientes para desenvolver, eu posso ter alguma pessoa que não conseguiu cumprir o prazo, posso ter uma pessoa que ficou doente, ou ter algum tipo de impacto dentro de orçamento, até a qualidade do produto final, pode ter alguma mudança dentro da organização que pode impactar. Os riscos de projetos, né? Que são, que eu falei anteriormente também, alguma condição adversa que pode impactar tanto positivamente quanto negativamente, que pode atrasar ou adiantar a entrega desse projeto. E também se fala sobre a inovação e a validação do usuário, né? Tem essa questão muito nas startups, e hoje em dia, que está voltado muito para a questão da tecnologia. Também se exige, né, que se tenha ajustes rápidos e feedbacks. Então, se tem essa questão muito de ir e voltar dos projetos, e aí precisa sim desses ajustes rápidos da gestão de projetos, ida e volta. E ainda quando se fala de gestão de projetos, a gente fala muito do PMBOK, que é uma forma de gestão de projetos. Uma das, né? A gente tem o PMBOK e se tem as metodologias ágeis. Ali no nosso livro a gente traz algumas, tem o Scrum, o PMBOK, e aí eu trouxe alguns tipos de metodologia. O PMBOK, ele nada mais é do que uma coletânea de práticas que discorre, né, sobre o gerenciamento de projetos,
e ele é aplicado na prática, né, como uma forma de planejamento, né, que se decompõe, né, a forma de planejamento em decomposição de tarefas, né? E é por isso que se alia muito ao gerenciamento de projetos, ao gerenciamento, né, que a gente falou lá anteriormente, a gestão de processos. Por quê? Porque tem sim o gerenciamento de processos ligado ao gerenciamento do projeto, né? Principalmente quando se fala de PMBOK, tá? E aí, se tem algumas formas, se pode fazer, se utilizar a ferramenta como o gráfico de PERT, o gráfico de Gantt, que está lá disponível no nosso livro, que eu não vou entrar em muitos detalhes, porque a gente também não tem, a gente está com o tempo meio apertado hoje, tá? E a aplicação, né, do PMBOK, ele traz essa questão, né, o planejamento, a decomposição, né, que é exatamente essa questão ali do gerenciamento do processo que a gente tem, né, entender quais são as tarefas, decompor em tarefas, né, entender quais são os processos que existem, né, e que, né, se tem essa questão das alterações rápidas. E agora a gente vai entrar um pouquinho sobre as metodologias ágeis, que é bem voltado, né, que eu falei para vocês, para a área de tecnologia, tá? O que que elas são? Elas são focadas na metodologia, na entrega contínua de valor e a colaboração entre várias equipes. Então, se tem sim uma colaboração, uma questão de conseguir fazer que a empresa como um todo colabore e se tem essa interação contínua dentro das empresas, tá? Então, geralmente tem essa interação humana e software, né? Se tem interação por meio da internet e processos que se faz por meio de computador, tá? Então, ele tem, como se fosse, ele tem um manifesto que ele tem alguns valores, né? O primeiro dele é a interação entre os indivíduos, né? As pessoas e as ferramentas, que se tem o desenvolvimento por meio da atividade humana, mas que se tem o desenvolvimento, sim, por meio da comunicação e ferramentas da internet. O segundo deles é a utilização de software para poder utilizar comunicação, documentação, ter essa comunicação eficaz. O terceiro é a colaboração com o cliente, ou seja, tem sempre essa troca e ida e volta, e responder por meio é, de seguir esse plano, né? Se tem alta incerteza, e aí sempre se tem esse feedback do plano, né? Saída e vinda com o cliente, tá? E como é que funciona essa metodologia? Até ficou cortado aqui, mas no modelo que eu vou deixar para vocês, eu acho que é pela metodologia aqui do Teams que ficou cortado. Ela é uma forma, né? Que essa metodologia, o Scrum, não é a única, não é única metodologia ágil, mas foi um tipo de metodologia que eu escolhi trazer para vocês. É uma metodologia utilizada principalmente no desenvolvimento de software e que ela foca na gestão e no planejamento de projetos. Então, ela visa, assim, essa comunicação contínua, entregas incrementais. O que que são entregas incrementais? Ou seja, eu entreguei uma entrega, né, uma entrega, aí depois eu vou acrescentar alguma coisa e vou entregando mais coisas em cima dessa entrega, que é exatamente o que eu falei para vocês, né? Se tem o planejamento, aí se faz a implementação e depois se faz, né, assim por diante, como se faz no desenvolvimento do software, né? E se tem essa flexibilidade para os ajustes rápidos, né, no escopo, favorecendo tanto a comunicação para o desenvolvedor e para o cliente. Então, o cliente consegue comunicar o que está errado e também o desenvolvedor consegue entender o que está errado dentro daquele processo, tá? O processo do Scrum, basicamente, né, é esse.
tá? Então, esse aqui, o Product Owner, é quem precisa, então ele traz o que ele precisa efetivamente no primeiro momento, né? Ele tem a ideia, traz o que ele precisa, se tem a visão do que o produto é, se traz em seguida ali onde tem aquela listinha, não sei se vocês veem a seta que eu tô apontando aqui para vocês, mas se tem aquela listinha ali depois, né, que se traz a lista do que efetivamente precisa, né, daquele produto, o planejamento, o planning meeting, né, que aí se faz o planejamento, o sprint backlog, que leva de 1 a 4 semanas, tá? O desenvolvimento, né, esse sprint backlog, o que que é? Como se fosse a parte onde se vai se ter a ideias, o foco na ideia, se vai ter várias ideias e se vai começar a ter as entregas incrementais e rápidas até ter a entrega final, tá? E no final se tem essa entrega final, que é o final do desenvolvimento. E aí, dependendo do tipo de empresa, se tem esse acompanhamento final depois da entrega final, tá? Depende do que for o tipo de produto, serviço que a empresa vai prestar para aquela empresa, tá? Agora, para a gente entender, tá? A gente tem 2 atividades, na realidade 3, se a gente contar com a avaliação presencial. A gente tem o mão na massa, que vocês têm que entregar obrigatoriamente, que é baseado no modelo Canvas que eu apresentei para vocês. Vocês têm que apresentar a ideia, tá? Com base na ideia do sistema noteador voltado para uma empresa de lavação, tá? Apresentar a ideia utilizando o modelo Canvas, tá? Que eu apresentei hoje para vocês. E também temos uma atividade complementar focada, né, na gestão de projetos ali, que é uma atividade até o dia 9/2. As duas são até o dia 9/2 a entrega. E a gente também tem a nossa avaliação presencial no dia 11/2, tá? E aí essa sim vai ser feita no polo de forma presencial, tá? Como vocês fizeram as outras atividades. Tá bom? Eu não sei se ficou alguma dúvida para a aula de hoje. E aí depois eu vou deixar você, se a professora quer fazer mais algum comentário, e aí vou deixar vocês com o professor, efetivamente o professor Juliano, na aula seguinte. Foi uma alegria, pessoal, estar com vocês. Nós já estamos aí finalizando o tempo, mas se vocês tiverem qualquer dúvida ou, enfim, comentários, podem apresentar agora aqui no chat, ou talvez até mesmo, né, perguntando para a gente lá pelo Moodle mesmo da disciplina. Estamos à disposição para respondê-los, para sanar as dúvidas, enfim. E tem uma ótima aula na sequência. Lembrando que esses 4 tópicos que foram abordados hoje, eles são complementares, apesar de densos, e vocês têm materiais de suporte para estudo, enfim, para aprofundamento nos temas. Infelizmente, no tempo que nós tivemos, né, não deu para aprofundar ainda mais, mas eles são essenciais para a área de tecnologia, enfim, e eu tenho certeza que o estudo dele vai trazer aí contribuições importantes para a formação de vocês. E a gente também fica disponível ali se vocês tiverem alguma dúvida no chat do Moodle, e no nosso e-mail também vai estar disponível ali se vocês precisarem, tá? Se tiverem alguma dúvida, a gente está disponível para atender vocês também. Tá bom? A gente deseja uma boa noite e uma boa aula, que vocês vão continuar tendo aula agora no resto da noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Ótima aula.